Josane, tarde. Tudo bem, Josane? Tudo bem. Hoje eu tenho que ficar com a câmera fechada porque eu tô cuidando do meu neto, tá? Não tem problema não. Então tá bom. Obrigada. Desculpa. Pronto, podemos começar. Daí eu vou pedir para vocês desligarem os microfones e abrir quando for falar, para a gente não ter problema com o microfone, tudo bem? Marcelo, para você, se você não conseguir, tudo bem, não tem problema, porque eu não sei como que, se você domina bem essa questão, mas para quem consegue, poder desligar o microfone é melhor. Aí quando for falar, liga. A gente não tem problema com microfonia. Bom, vamos lá então. Mas você fez. Olha, você fez a coisa certa. Agora só temos que orar e esperar. Agora. Dirce. Pegar uma competição quando eu posso ir pra cadeia. Você não sabe Dirce. Oi. o que aconteceu com o Felps. Dirce tá com o microfone ligado, a série tá boa, mas... Se puder desligar... Eu desliguei. Então tá, eu tava ouvindo a série aqui. Não é você, é a outra Dirce. Acho que é Dinheiro Beltrão. Acho que agora desligou. Beleza, vamos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar então. Nós vamos para o nosso segundo encontro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a linha Braille. E para começar essa conversa, a gente vai retomar as questões lá do material que a gente enviou no grupo, tá? Então são 3 questões para a gente iniciar esse diálogo aqui, e aí o Ricardo vai para a prática, apresentando aqui para vocês as funcionalidades da linha Braille, tá? Então, a primeira questão que a gente vai conversar um pouquinho é sobre como vocês veem essa questão da tecnologia. Vocês acreditam que as tecnologias da informação e da comunicação, elas são essenciais hoje, na realidade, nos contextos que a gente vive? Quem gostaria de contribuir? Olha, a gente é democrático, vocês sabem. Se ninguém quiser falar voluntariamente, a gente vai chamar os nomes aí da reunião. Agora é hora de abrir o microfone e falar, galera. Vamos lá. Oi, é Josane. Vai lá, Josane. Então, eu penso que é essencial. Não tem como a gente fingir que não existe, né? A tecnologia da informação e comunicação, elas são essenciais, tanto que elas estão em todos os lugares, né? Você vai numa agência bancária, você está na escola, você está em casa. Então, tem que ir sem medo e colocando nas mãos dos alunos e orientando, claro. Mas é essencial. E ela vem cada vez mais ocupando espaço, né, Josane? Isso mesmo. A gente percebe até mesmo as pessoas mais de idade que não têm a deficiência visual, elas buscam, porque senão elas ficam desconectadas com o mundo. É a mesma coisa, todos nós, tanto quanto a pessoa com deficiência visual, né, com cegueira, ou até mesmo baixa visão, que vem aí para auxiliar, para complementar, para agilizar algumas situações, algumas atividades que ela pode estar desenvolvendo. A gente gostou do chorinho. A gente gostou da participação dele aí, ó. Obrigada, não sei se é isso, mas estou aqui para ouvir o que vocês puderem complementar. Na verdade, assim, gente, eu, enquanto pessoa cega, entendo que vocês que enxergam necessitam de tecnologia, mas ainda conseguem se virar e fazer muita coisa sem, se quiser. Se a pessoa quiser falar, não, eu não vou usar, ou vou relutar, vou usar o mínimo possível, ela até tem esse direito, até ela consegue ainda fazer algumas coisas, ou até várias coisas sem a tecnologia. Mas para nós, só que assim, está ficando cada vez mais difícil também, vai chegar uma hora que não vai ter como. Mas ainda dá para relutar um pouco. Agora, nós, como pessoas cegas,
falando enquanto pessoas cegas e baixa visão, né? A tecnologia é primordial. Eu vou pegar o meu exemplo, que eu acho que eu posso dar aqui, quem convive comigo sabe. Eu hoje faço todas as questões minhas bancárias e que eu preciso fazer tudo sozinho, tudo com a tecnologia. E aí tem N questões que a gente vai estar discutindo depois, mas a possibilidade que você tem de estar incluso no mundo, essa inclusão, eu falo que para quem é deficiente visual, a tecnologia não é uma escolha, ela é uma necessidade. E agora a gente vai para a segunda questão. O exemplo da Josane assim, foi perfeito e o que o Ricardo falou também, né? Vem complementar, na realidade, o que a Josane estava falando e o que a gente sempre fala em relação à questão da acessibilidade, né? Todo mundo se beneficia com os recursos dela, mas algumas pessoas precisam dela. Então, como é que a gente equilibra essas tecnologias com os demais recursos? Principalmente quando a gente pensa na área da deficiência visual, em conciliar os recursos de tecnologia que a gente tem, principalmente quando a gente pensa, então, ali ao lado da tecnologia, o braille. Como a gente faz, como a gente traz esse equilíbrio para a sala de recursos, para a sala de aula, como que a gente consegue trabalhar isso de forma equilibrada? Não priorizando um, mas também não colocando em detrimento o outro. Como que a gente consegue esse jogo de cintura? Alguém tem alguma experiência aí para compartilhar com a gente? Eu vou falar um pouco. Vamos lá, Fábio. Por exemplo, eu acho assim que a tecnologia com os demais recursos tem que atender à necessidade acadêmica de cada aluno. Por exemplo, o ano passado eu trabalhava com a surdo-cegueira e eu utilizava a televisão ampliada para aproximar meus alunos para aprender Libras. Depois tocava em suas mãos e depois eles escreviam em braille. No braille, eles realizavam a leitura para poder transcrever. Então, um vai dependendo do outro de acordo com a deficiência desse aluno. Os meus surdos cegos, eu utilizava muita televisão, cartazes, quadros em Libras tátil, para depois passar no braille, fazer a transcrição e a leitura. Então, eu trabalhava conjugado. Excelente exemplo, Fátima. Que bacana. Isso é fantástico. Porque isso você vê que tem espaço para tudo. A tecnologia ela vem para ser um somatório, ela vem para ajudar, para nos ajudar a aprender ao mercado de trabalho, a se inserir no mercado de trabalho, é primordial. Só que ela caminha junto, e aí a Alessandra vai falar também um pouco mais, mas ela caminha junto com o braille. Ela caminha junto com a leitura escrita, podemos dizer tradicional, né? Que para vocês é a tinta, ao escrever com a caneta e ler com os olhos, para nós é o braille, que é a escrita ou via máquina Perkins, ou via teclete, ou até escrevendo no computador e imprimindo, mas lendo em braille com tato. Então a tecnologia caminha junto e tem feito investimentos para que isso aconteça, para que as pessoas cegas não virem só ouvintes. É um tema polêmico, mas é a grande realidade. Hoje em dia nós estamos tendo pessoas cegas que elas estão se transformando em ouvintes de áudios de livros, elas não estão lendo no braille mesmo, principalmente nos primeiros anos, nas primeiras séries, que é onde você tem que ter um contato maior com a leitura escrita. Ótimo exemplo, Fátima, obrigada. Reginaldo? Seja bem-vindo, Reginaldo, boa noite. Boa noite. Eu acho, assim, eu não diria nem fundamental, mas indispensável a presença do braille e do soroban, sobretudo na base, né, para que a gente tenha uma construção sólida ali dos pilares
da criança, do aluno cego. Então, e aqui no Nordeste existe um ditado, Ricardo e Alessandra, que diz o seguinte: quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então, eu defendo a união de todas essas tecnologias. Eu também, assim como hoje tem uma coisa chamada desbrailização, que é horrível, né? É horrível. Tem também, eu já presenciei salas de aulas que têm um certo receio das novas tecnologias. Eu também não concordo. Eu concordo que a gente traga tudo isso para um espaço só e que possa tirar o maior proveito de todas as ferramentas. Tá chegando aí com força total as inteligências artificiais, e eu estou fazendo um curso nesse sentido agora, e tenho percebido também o quanto essas inteligências artificiais, que também ainda causam medo nas pessoas, elas também vão revolucionar a vida das pessoas com deficiência. Eu já tenho percebido o tanto elas têm sido úteis para mim. E é porque eu estou, assim, tendo os primeiros contatos com elas agora. Mas eu acho que a gente não deve desprezar nenhuma tecnologia. Perfeito, Reginaldo, é isso mesmo. É aquela história que a gente sempre comenta, né? Você apresenta os recursos, o que tiver disponível ali, mas o aluno vai escolher no momento certo qual é a melhor opção para ele, né? Mas a gente nunca pode realmente colocar em detrimento nada. O Braille, o Soroban, eles são essenciais para diversas atividades e funções cerebrais, então eles não devem jamais ser deixados de lado ou substituídos por qualquer tecnologia, que não tem como ainda, né? Vou falar ainda porque a coisa está tomando um rumo que daqui a pouco vão ter recursos que se aproximem. A linha Braille, que a gente vai usar hoje, ela faz esse trabalho já. Então, assim, claro que o aluno pode ter o Braille ali no papel mesmo, mas a linha Braille faz esse trabalho, assim, com uma tecnologia impressionante. Vou dar um exemplo. Quando a gente fez aquele Meet do Estado na semana atrasada, acho que foi. A web. Foi uma web. Eu falei uma questão assim: você pode ter aplicativo que lê, você pode ter óculos, você pode ter, enfim, tudo. Agora, não tem coisa mais legal, ou mais rápida, mais prática, do que, não é legal a palavra que eu uso, não, é mais prática, mais rápida. E legal também, porque a gente, né, Reginaldo, viu isso ser construído. Que você pegar uma caixinha de remédio, na hora que você pega, você toca e vê que está escrito em braille, já sabe o que é. Isso não tem, sabe, não tem tecnologia, na minha opinião, que substitua. Porque por mais que a tecnologia seja boa, eu tenho que pegar a caixinha, eu tenho que colocar na frente do óculos ou na frente do celular, tenho que escanear. Só aí já demanda tempo. Agora, a partir do momento que eu tenho ali a caixinha de remédio em cima da cômoda ali, já pego e leio, eu já sei o que é, com uma facilidade incrível. Ah, mas a tecnologia ajuda? Claro, porque de repente se eu quiser ler o código de barra desse remédio para ver mais informações sobre ele, beleza, aí entra a tecnologia. Mas o primeiro contato ali, a facilidade, a rapidez, isso é com o Braille mesmo. E é uma conquista maravilhosa, porque há 20 anos atrás isso praticamente não existia. Eu me lembro quando começou a acontecer isso, colocar nas farmácias, caixinhas, toda hora que eu ia na farmácia, o farmacêutico, que é meu amigo, me vinha com a caixinha para eu falar o que era. Acho que ele pensava que a gente não sabia ler, enfim. As pessoas ficam curiosas. Hoje em dia já se tornou comum. Renata? Oi, Renata. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu, né, como vocês todos sabem, eu sou baixa visão e tenho a cegueira noturna, né? Então, o que ocorre? Depois que eu aprendi os pontos em braille, eu posso dizer que eu ganhei qualidade de vida. Por exemplo, toda vez que eu vou em algum estabelecimento, eu precisava muitas das vezes me curvar ou pegar a maquininha, né, aproximar bem do rosto para poder digitar a senha. E tem algumas máquinas que elas têm os pontos em braille. Então, quer dizer, quando eu chego no estabelecimento que tem essa máquina propriamente com os pontos, eu não tenho mais a necessidade de me curvar ou pegar a máquina, aproximar do rosto para pôr a senha. Então, assim, para mim,
é uma questão importante, contribui e trouxe, né, qualidade de vida. Beleza, Renata, obrigada. Dirce? Nada. Qual Dirce? Dirce Jordan. Essa é tipo de Oi, boa noite. É a dinheiro do outro. Agora você vai usar essa Agora eu já sei. referência, né? Assim, né? Eu sou leiga no assunto, nossa, não entendo nada. Às vezes, assim, eu até medo de falar alguma bobagem aqui. Mas, assim, eu tenho uma aluna que ela é baixa visão. Então, assim, eu percebo que a tecnologia vai tornando, assim, a pessoa, o social, ela vai ficando, assim, independente, sabe? Então, assim, eu percebo assim, é simples o que ela usa dentro da sala ainda, mas, por exemplo, eu posso passar coisas no quadro, pode ser na DV, ela tira foto, sabe? Ela mesma, ela é super independente. Então, ela tira foto, ela aumenta, então, assim, ela não tem a dificuldade de aprendizagem, lógico, né? Então, ela só tem a baixa visão. Então, ela mesma, assim, com aquela tecnologia que é um celular, uma coisa simples, ela, assim, eu percebo que ela é super independente. Então, eu vi aí depoimento, né, da Renata e do professor aí também, que quando essa tecnologia, cada vez que ela vai melhorando, eu acho que principalmente o baixa visão e o que não tem mesmo, que é a cegueira mesmo, né, que não tem nada de visão, eles vão se tornando mais independentes, sabe? E eu acho, assim, que vai se sentindo também melhor, mais inseridos e tudo, porque eu acho que lá, uns 30, 40 anos atrás, era muito difícil, sabe? Eu, na minha concepção. Então, por isso que eu falo, assim, às vezes eu vou falar alguma bobagem, mas eu acho, assim, nossa, a menina, assim, gente, ela é super, você precisa ver. E, assim, nossa, ela me domina tudo. Às vezes mais do que eu que enxerga muito bem, sabe? Só vou te dar um exemplo disso, do que você falou. Até pouco tempo atrás, você ia pagar as coisas com dinheiro, você tinha que confiar no troco que alguém te dava. Você não sabia se estava certo, se estava errado, você ficava ali. Hoje, com a questão da tecnologia, vou pegar um exemplo meu, eu costumo pagar no cartão, mas eu também hoje em dia pago tudo pelo celular. Se eu aproximo o celular ali, faz um barulhinho, e me fala o que foi pago, eu tenho toda a informação. E mesmo com o cartão, se eu passar o cartão e a pessoa colocar um valor a mais, eu tenho como entrar no aplicativo e ver. E também chega a notificação ali, tá, eu consigo olhar se foi feito ou não. Antigamente, quando a gente fala antigamente, não é muito pouco tempo, não é muito tempo atrás não, há 10 anos atrás, era tudo na base do dinheiro, ou mesmo do cartão, você passava ali, a pessoa te dava um papelzinho, mas o papelzinho pra gente que é deficiente visual não tem muito valor, se você, claro, você tem que pedir pra alguém olhar pra você e tal. Então, e mesmo as questões dos boletos, eles que convivem comigo aqui, a Ana Lígia aqui, a Alessandra, elas podem ver. Eu costumo fazer sozinho, independente. Às vezes você pede ajuda, porque a tecnologia ela tem uma questão, a acessibilidade. Às vezes o site, vou dar um exemplo do Banco do Brasil, que é o banco que eu tenho conta também no estado, aqui, que tem que ser o Banco do Brasil. Na hora de digitar, às vezes, ali para fazer algum Pix, alguma coisa, ele não deixa eu digitar na hora que eu digitar. Assim, às vezes você tenta digitar com o leitor de tela, ele não vai nem a pau. Então eu tenho que digitar, desligo o leitor e peço para alguém me ajudar, mas só em casos raros, assim, sabe? Então, ainda às vezes você precisa de ajuda, mas o problema não é você precisar de ajuda, o problema a questão é você até saber como pedir essa ajuda e como a pessoa pode te ajudar. Porque a Alessandra pode não entender nada de tecnologia, mas se eu falar para ela que digite isso aqui para mim, ela vai estar no campinho de edição, eu cheguei até ali, ela vai conseguir digitar. Então, assim, só que às vezes a culpa daí não do celular, por exemplo, do leitor de tela, a culpa é do próprio banco, que ainda está precário, acho que é essa palavra. Mas, assim, é muito, assim, no geral, a nossa vida mudou, eu posso dizer, 200%, cara. A independência que a gente atinge hoje, só para encerrar mesmo, eu lembro que eu tinha que, para pagar a minha casa, eu tinha que ir lá no banco, na lotérica, aliás, no banco, retirar, na época, R$400 da minha conta bancária, atravessar a rua, ir na lotérica com esse dinheiro na mão, correndo risco, inclusive, aí na lotérica dar esse dinheiro na mão da menina para a menina depositar, confiar que ela ia depositar o dinheiro também, tem tudo isso, graças a Deus nunca tive problema.
Hoje eu não preciso nem pegar o dinheiro na mão, né? Não sei se isso é bom ou ruim, mas quando a gente vê, o dinheiro já foi. Você faz tudo via aplicativo e já consegue olhar, já sabe direitinho o que foi feito, como foi feito, se foi direito. Não, sabe? Eu acho assim, eu falo que é maravilhoso. Ô, Dirce, sobre a sua fala, eu só quero comentar uma coisa. Não é para você ter vergonha nem medo de falar, a gente está aqui para isso, tá? Então, você falou assim, deu um exemplo maravilhoso, porque é uma coisa que às vezes a gente nem dá valor, né? Ah, foi lá, tirou foto, ampliou e conseguiu fazer a leitura daquilo que ela precisava fazer. Mas é assim, a tecnologia está presente ali nos menores detalhes ali do dia a dia, a gente não acha que não, mas tá. Então, fica à vontade para dar mais exemplos aí para a gente, tá bom? Só vai colaborar com a gente. Só, exatamente. Marcelo? Então, ano passado, eu fiz um curso de empreendedorismo digital pela Fundação Dorino Noil. E o que aconteceu? O curso ele era bastante interativo, né? Assim, a gente, além de participar como a gente está fazendo aqui, tinha que fazer algumas atividades, e aí usou alguns aplicativos, como Janguar e outros. E aí a gente tinha um pouco de dificuldade às vezes, alguns alunos tinham porque a atividade era durante a aula, fazer atividade e voltar na aula que a professora estava explicando. E aí, um dos alunos, que era empresário, ele sugeriu que deveria ser utilizada uma linha Braille, que a linha Braille talvez facilitaria esse vai e vem, né? Ter que, por exemplo, para quem utiliza o Talkback, né? Sair da chamada, ir lá no programa, depois voltar de novo. Dizia ele que uma linha Braille talvez facilitaria essa questão aí. Só que como a gente não dispunha, não tinha como, né? Então, talvez a linha Braille, segundo ele, e segundo alguns outros alunos também, que a gente discutiu sobre isso, facilita muito nos cursos, interação, entendeu? A linha, bom, a gente vai estar falando depois sobre a linha Braille um pouquinho, mas é que assim, existe linha Braille e linha Braille. Hoje em dia você tem linhas Brailles, acho que tá certo, linhas Brailles, pode ser. Linhas Braille, isso acho que super modernas, que ela tem o sistema Android na própria linha Braille. Você não precisa nem do computador, com a própria linha Braille você consegue fazer via Bluetooth, fazer tudo. Nesse caso dessa linha Braille que eu estou usando aqui, você ia ter que sair se você estivesse usando um computador, por exemplo, né? Você vai ter que minimizar a tela do mesmo jeito, vai ter que entrar no programa lá, não tem como. Então, assim, depende muito também, Marcelo, às vezes o problema não é nem você minimizar a tela com o leitor de tela e ir no programa, depende muito da acessibilidade do programa também que você vai estar usando. Porque às vezes, o que acontece? Você pode ter o melhor equipamento do mundo, né, Alessandro? Se o site não for acessível, o programa não for acessível, é igual eu acabei de falar aqui do Banco do Brasil, gente. Eu uso razoavelmente bem os leitores que eu uso. Tem coisa que eu quase furo a tela querendo escrever com patente, ele não vai. Enquanto eu não desligo o leitor e não peço para alguém digitar para mim, em alguns lugares ele não deixa. Então, assim, então, às vezes o equipamento é bom, às vezes o leitor de tela é bom, o celular é bom, mas então a gente tem que também. E a tecnologia tem uma questão também. Você ensina o aluno aprende usar aquele aplicativo, aí daqui a pouco eles atualizam, fica ruim, então pode acontecer isso também. Solange. Deixa aqui, tá dando desligar. O Marcelo, você tem alguma dúvida? Acho que não. Sol? Então, na verdade, eu só queria um comentário que foi falado da capinha do Braille, né, que a gente quando não tem
braille na caixinha de remédio, o que eu fazia? Eu tirava foto, ou às vezes colocava o coach para ler para mim. Só que se a internet não tá boa, o aplicativo não lê, né? Então, assim, se a gente fica sempre refém da tecnologia, o que acontece? Vai ser uma leitura morosa, dependendo do lugar, vai ter barulho, a gente não consegue utilizar os recursos por áudio, atrapalha, vai estar sempre com fone de ouvido, sinalizando para as outras pessoas que nós estamos usando o celular. Então, é um risco. As tecnologias são importantes, são necessárias sim, mas a gente também tem que saber usar os recursos analógicos, se é que pode se chamar isso, né? E o braille é essencial para quem tem cegueira e quem tem uma baixa visão vai perder a visão ao longo da vida, dependendo da deficiência, porque é uma maneira que a gente tem de identificar lugares, identificar remédios, como já foi dito aqui, né? E ler livros mesmo, porque quando a pessoa não lê, tateando, o que acontece? Ela vai desaprendendo a escrever. Eu dou aula de informática, eu ensino meus alunos a formatar texto no Word. Antes de ensinar a formatar texto no Word, eu ensino eles a escreverem, muitas vezes. E eu ensino correção de texto para eles, porque eles escrevem muito errado. Eles escrevem errado por quê? Quando a gente enxerga, a gente está lendo, a gente está olhando, o cérebro vai gravando o que a gente está vendo para processar a imagem. E a gente vai relembrando as regras ortográficas. A pessoa cega não, ela não está vendo, ela só está ouvindo. Então, as palavras que têm som parecido, S, X, o C, a gente vai confundir. Então, a gente precisa tatear, a gente precisa ler o braille com frequência, porque senão a gente vai esquecendo essas regras ortográficas também. Então, assim, os recursos tecnológicos são importantes, facilita a vida, a gente facilita, mas tem coisas que a gente tem que saber usar analógico, porque vai ajudar no nosso dia a dia quando não tem internet e quando a gente precisa escrever. Precisa dessa base, não só na infância, mas também na vida adulta. Eu gosto muito de esporte, e eu às vezes quando eu quero falar, vou pegar os exemplos, por exemplo, do goalball, que é uma modalidade que eu pratico. Eu não tenho problema de falar que eu me atrapalho para dedéu quando eu quero falar sobre highball e outras, porque o goalball é em inglês, né, os comandos do jogo e tal, pra quem não sabe. Então, e às vezes eu tenho que falar e eu quero escrever, eu não consigo me lembrar, porque era uma coisa que se você ficar lendo o tempo todo, ou então você só fica ouvindo, aí você acaba gravando o áudio ou você pergunta para alguém como que escreve, porque é bem isso que você falou. Como você não está o tempo todo em contato com a leitura de determinadas palavras, você só repete o que você está ouvindo. Então, o próprio nome goalball é G-O-A-L-B-A-L-L. Se você for escrever como se fala, é G-O-L-B-O-L. Então, assim, é bem complicado isso mesmo. É como você falou, ir lendo para tentar entender como que se escreve, porque senão você vai crescer uma geração de cegos cada vez mais só de ouvintes. Reginaldo? Eu acho que realmente é só uma questão de coerência e consciência de saber usar cada coisa na hora certa. Quando eu fui fazer meu curso de História, eu tive que abandonar um pouco o braille, deixar o braille um pouco de lado. Porque naquele momento o braille não atendia a minha necessidade. Eu recebi uma centena de livros de 200, 300 ou mais páginas, e vocês sabem que o curso é corrido. Então, a leitura em braille ela é mais lenta, não tem como não ser. Então, eu tive que deixar o braille ali de lado um pouquinho, mas sem abandoná-lo. Hoje, depois que eu terminei o curso, voltei de novo para a minha biblioteca braille. Eu tenho uma coleção boa de livros em braille e mantenho essas leituras justamente pelo motivo que vocês estão falando aí, para não perder esse hábito, né? Não perder esse contato com a escrita e com a leitura de fato, né? Porque a audição, embora eu também adore audiolivros, não vou mentir, mas a leitura de fato é a leitura tátil, né? O audiolivro você está apenas ouvindo, você não está lendo, né? É isso mesmo, Reginaldo. Isso mesmo. Perfeito. E aí, tá certíssimo, porque você depende da situação que você está vivendo ali. Se você tem um monte de material, primeiro que às vezes não daria conta nem de produzir em braille tudo que você precisava, muito menos fazer a leitura, já ia atrasar todo o processo. Então, nessas circunstâncias, é o que a gente recomenda, né? Ensino médio, faculdade,
é difícil universidade você manter ali só o Braille, né? Você tem que usar os outros recursos também. Então, por isso que a gente tem que, na medida do possível, ter tudo que puder à nossa disposição para favorecer essa rotina, né? Esse cotidiano. Amanda? Olá. Tô aqui. Oi, Amanda. Boa noite. Estou pegando um gancho, né? Que eu acho muito importante o uso da tecnologia, mas uma coisa que eu tento sempre é anexar as duas coisas, né? Tanto a parte mais do braille em si, a escrita, transcrição, tudo, porque é importante. E sempre quando eu monto, né, a forma de trabalho, eu sempre começo pela escrita, pela leitura, para depois eu conseguir partir para o uso da tecnologia. Um teclado em braille, um leitor de tela, uma tela mais ampliada. E são duas coisas que não tem como uma existir sem a outra. As duas se tornam necessárias e serão para mim, na minha visão, pelo resto da vida. Então, acho que era só isso mesmo que eu ia falar. Que eu consegui falar. Eita, Amanda, mas falou muito bem, é isso mesmo, sabe? A gente tem que sim conseguir tudo e trabalhando da forma como a gente pode ali, sem deixar nada de escanteio ou em detrimento, mas conciliar mesmo, para que eles tenham acesso, eles dominem essas ferramentas e possam usar de acordo com as necessidades, né? Sim, sim. Eu tenho, só rapidinho falando, eu tenho um aluno de 78 anos e ele nunca tinha, sabe, chegado perto de um computador, um teclado em braille, e ele simplesmente, ele tem uma leitura impecável do braille, uma escrita impecável, e para ele está sendo a melhor sensação do mundo ele ter contato com essa tecnologia. É incrível de ver. Nossa, chega a ser lindo. Toda vez, assim, a primeira vez eu nunca esqueço que eu me emocionei demais. Eu falei, nossa, que coisa linda, e sabe, a vontade. Aí ele ainda fala, professora, mas eu nunca tinha feito isso não, nunca tinha mexido numa máquina dessa. Eu falei, mas agora tá mexendo, tá aprendendo. E é muito bacana. Por isso que eu falo, os dois, eles andam de mão dadas. Exatamente. Olha que história linda. Lindíssima. Obrigada. Mais alguém? Aí a gente vai passar então para a linha Braille aqui. O Ricardo vai apresentar as funcionalidades dela. Antes do Ricardo começar a trabalhar com ela mesmo, assim, tem alguém que nunca teve contato com a linha Braille, que tem alguma dúvida em relação a como ela é, como que ela é composta, como que ela é organizada, alguma coisa nesse sentido? Dirce? Eu nunca tive. Nunca teve contato, nunca viu nada, né? Nunca vi nada, eu só vejo mesmo a escrita nos remédios, vamos pegar isso, né? Em alguns perfumes, essas coisas, tem alguns, né? Que vem escrito em braille, e o alfabeto em braille, né? Inclusive, assim, eu nunca tinha trabalhado com a criança, assim, com aluno de baixa visão, era só assim, era óculos mais, né, que usava, mas né, a gente coloca na frente para resolver o problema, ali, da visão, né, vamos dizer. Mas, assim, eu na verdade, eu quis fazer o curso para eu conhecer mesmo, sabe? Meu objetivo é conhecer e, assim, eu ajudar ali da maneira que por exemplo, ela também não tem, né? Então, assim... mas é que é legal vocês falarem, porque daí, assim, antes do Ricardo começar a usar ela, daí eu explico, ou ele mesmo explica os botões. Aqui a gente faz uma descrição. Os botões eu explico, você escreve como é, porque o texto foi cegos aqui. Beleza. Maria de Lourdes? E para quem enxerga também, a Anali já vai filmar bem de pertinho, para vocês verem ela, como é, os pontos subindo, descendo, enfim. Vou mexer aqui, vou escrever também nela. Mas agora,
para os vídeos cegos a gente vai tentar fazer uma descrição. Maria de Lourdes, pode falar? Eu também, assim, nunca tive contato, não. Eu tenho uma sala de recurso, mas eu não tenho, né? Eu baixo, assim, a visão. Só mais a questão do óculos mesmo. Mas eu já fui na PAI, eu já observei, eu já participei de alguma coisa, mas também eu entrei no curso, assim, para me aprender, para me ter noção, para mim, né? Porque... Conhecer os recursos disponíveis, mesmo, né? Tá certo, o objetivo é esse mesmo. Edilane. Edilane. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tive um breve contato, né, com a linha Braille no curso do ano passado, que era presencial. Presencial. E, assim, eu achei muito interessante, porque eu não tinha visto ainda, né? E eu achei muito prático e entrei no curso para aprender mais sobre isso. Legal. Carmen? Olá, boa noite. Então, eu conheço a linha Braille de feiras na Riatec, que já aconteceram aqui em São Paulo. Também na biblioteca aqui de São Bernardo, a gente tem uma linha Braille. A prefeitura tem a linha Braille na biblioteca, mas eu nunca trabalhei. Então, assim, de mexer, fazer um trabalho, ver ela funcionando a partir dos meus comandos, isso eu não tive esse contato. Eu queria saber um pouquinho mais, né? Conhecer um pouco mais. Eu vi que esse curso está com essa oferta. Exatamente. Com certeza, nosso objetivo é esse mesmo. Então é isso, eu estou curiosa. E o grupo também está sempre à disposição lá para... Que né, a gente não vai conseguir passar tudo e falar tudo aqui dentro desses... São que a gente faz, mas a gente está no grupo à disposição. Se você precisar, Carmen, é só mandar mensagem, tirar dúvida que eu puder ajudar. E tanto você, claro, todos dentro aqui do grupo, a gente está aí para isso, para somar. Ok, obrigada. E assim, só antes da Alessandra descrever a linha Braille, a linha Braille ainda, por incrível que pareça, para nós aqui do Paraná, do Sul, é muito nova. E o CAP ganhou essa linha Braille do Estado faz um tempão, mas a gente não usava por quê? Porque não tinha como, eu não sabia mexer. Eu aprendi alguma coisa, mas não tinha como ter informação, quem sabia não... Eu procurei que nem um maluco em São Paulo, Rio, para fazer um curso para aprender a mexer no equipamento, mas não consegui. Até que eu tive um contato com um amigo que me colocou num grupo de cegos, até ele falou, esse grupo aqui tem cegos que tem linha Braille e cegos que sonham em um dia ter uma linha Braille. E aí nesse grupo eu aprendi algumas coisas, eu tive contato com o pessoal Tecnitiva, que é a empresa que vende, o cara me mandou uns manuais da linha Braille para poder estudar. Hoje eu posso dizer assim que eu me viro um pouquinho nela já, bem mais do que eu sabia antes. Tá? E aí, depois que a Lei descreveu, eu explico um pouco mais algumas nuances que é da linha Braille para vocês. Bom, então vamos lá. Essa linha Braille que a gente tem aqui no CAP, ela já é uma linha Braille antiga, tá? Ela é de 2009. Então, se a gente pensar em termos de tecnologia, ela está, assim, teoricamente ultrapassada, mas ela funciona muito bem e faz o que ela tem que fazer. Então, essa daqui é o tamanho maior que tem, tá? Que é de 80 caracteres, porque tem uma que é metade dela, são 40 caracteres, então ela é menor, para você levar numa bolsa, essas coisas. Essa daqui ela ainda é bem pesada, por ser um modelo antigo. Tem algumas partes dela que são, assim, metálicas mesmo, então ela é pesada. As linhas Braille novas, agora elas vêm toda em plástico, elas são bem leves. Então, essa linha Braille, ela tem um formato retangular, e aí a gente pode dividir ela em 3 partes. É como se eu pegasse esse retângulo e dividisse ele em 3 partes, na parte plana maior ali. A parte de cima, que compõe 1/3 dela, ela não tem nada assim, né? É a parte que fica aqui com... deve ter parte mecânica mais aqui, assim, mas não tem nenhum botão, nada nessa parte superior dela. No centro dela, então, a gente tem as celas, onde os pontos em Braille, eles vão levantar conforme a pessoa está usando o texto ali.
Aqui nessa a gente tem uma linha, né, com as telas com 80 caracteres. E ao lado das telas Braille, a gente tem 2 botões, um do lado direito e um do lado esquerdo, que são botões de rolagem. Então, eles rolam para cima e para baixo. Essa rolagem, ela serve para quê? Para ele ir andando pelas linhas do texto. Então, rolou para cima, ela vai subir para a linha de cima. Rolou para baixo, vem para a linha de baixo. E a última parte, a parte mais embaixo, que fica próxima das mãos ali, imaginando que é um teclado, essa parte fica próxima das mãos. Essa parte que é próxima das mãos, nós temos os botões. Esses botões, eles simulam os botões da máquina Perkins. Então, da mesma forma que a gente utiliza a máquina Perkins, você utiliza os botões dela aqui como se fosse um. Então, ela tem lá, do lado esquerdo, os pontos 1, 2, 3, no meio a tecla de espaço, e do lado direito a gente tem os botões 4, 5 e 6. Essa daqui ela tem 2 botões a mais, porque esses botões utilizam ali, ela é americana, né? Então ele usa alguns pontos americanos. Então a gente tem um botão que sinaliza o sinal de maiúsculo e outro botão que sinaliza o sinal de número, que daí seriam os pontos 7 e 8, que entrariam no alfabeto americano. A linha Braille, quando você pega para que você possa utilizar, você tem que configurar a linha Braille. Ela é pensada, gente, ela é da Freedom Scientific, que é a mesma empresa que vende os JAWS. Então, ela é pensada no JAWS, ela é pensada para o JAWS. Então, o ideal para você utilizar a linha Braille com plenitude, vamos dizer assim, eu estou falando dessa linha Braille que a gente tem aqui, tá? Seria com leitor de tela JAWS, tá? Mas dá para usar, hoje em dia já dá para usar ela com NVDA. Dá para usar com NVDA, é possível, desde que você faça a configuração no leitor de tela para ele reconhecer a linha Braille. Eu não vou estar fazendo aqui devido ao tempo, mas é tranquilo para fazer. Essa linha Braille aqui, ela funciona via cabo, tá? Marcelo e Reginaldo e Renata, ela não é... Estou falando para os meninos que não estão vendo. Ela não é Bluetooth ainda, né? Tem umas que são. Então, eu posso, com a mão, rodar... Vamos falar o rotor, que a gente chama, né? A rodinha que a Alessandra falou, e vai mudando de linha. Mas também eu consigo, nas 6 teclinhas da máquina Perkins, combinar pontos para mover a linha Braille. Por exemplo, vou apertar a barra de espaço e a letra A. Ela tem a barra. Se eu apertar a barra de espaço, segurar e apertar a letra A, em branco, apresentação. Eu subo. A letra A com a barra de espaço se assemelha à seta para cima. O ponto 1. Não vamos falar como letra A, tá? Vamos falar como ponto 1. Ponto 1 com a barra de espaço pressionada, ele é a seta para cima. O ponto 4 em branco, com a barra de espaço pressionada, cada ano que passa, percebe. Ele vai descendo, é a seta para baixo. Aí o ponto 3 com a barra de espaço pressionada, ele vai para a esquerda. O ponto 6 vai para a direita. O que quer dizer? Ele simula os movimentos da seta do computador, da setinha do computador na linha Braille. É possível fazer isso. Ah, mas eu não posso usar a setinha do computador também? Pode. Se quiser usar o outro teclado também, você pode. Mas o que eu quero dizer com isso? Inclusive, no JAWS, que é com o leitor realmente, que é o ideal para usar ela, você tem a tecla Shift da mão direita, da mão esquerda, que através dela eu consigo simular, para os meninos cegos que já usam leitor de tela, eu consigo simular o Tab, Shift Tab, Alt Tab, todas essas teclas, sabe, meninos? Dá para se fazer com a linha Braille. Hoje aqui, a gente vai mostrar ela via NVDA, porque é o que a gente tem, é o que a maioria da galera usa e tal. Só que está aqui, por ser um leitor gratuito, né? Só que assim, não dá, se você pegar a linha Braille, você ganhou a linha Braille hoje, vamos pensar se o Reginaldo ganhou a linha Braille no computador para usar na casa dele, uma linha Braille dessa daqui. Ele vai chegar e vai acoplar no computador dele. Ele tem que instalar o JAWS, nem que for o JAWS de 40 minutos. Por quê? Porque ela precisa dos drives do leitor de tela, JAWS, para reconhecer a linha Braille. Agora, hoje em dia, gente, tem a linha Braille
mais modernas, que a gente não sei, não tem a noção de preço, mas elas já vêm com o sistema Android. Então ela sozinha já entra na internet, já escreve texto, ela te propicia isso. Não é o caso da nossa aqui. Bom. Eu estou filmando, tá? Ah, tá. Agora eu estou aqui. Apresentação. Ele falou apresentação, ele vai falando, porque eu estou com o leitor de tela ligado, tá? Então eu vou ler aqui, ó, para quem não está vendo, no começo da linha, à esquerda, bem no início, bem no cantinho, tá? A primeira palavra, porque é um título, e o título está bem no começo, não está centralizado, tá? Então eu vou ler. A-P-R-E-S-E-N-T-A, C cedilha, A-T-O. Apresentação. Para quem enxerga vai poder ver. Agora eu vou mudar com com o rotor que a Alessandra falou. Apresentação. Aqui está descendo. Desceu, ó. Felizmente, a cada ano que passa, percebe-se uma crescente, embora um tanto. Aí pode ter que mudar aqui, né? Agora eu vou mudar com a setinha do teclado normal. Aí ele lê, ó. Um tanto nesse contexto, considerando a relevância que a acessibilidade e aí você vai mudando. Quando eu mudo com a teclinha da linha Braille, ele não fala. Ele não vai falando para mim. Agora, se eu mudar com a setinha, vou pegar o mesmo texto, ó. Vou descer, estou aqui, apresentação, seta para baixo. Em branco. Falou em branco. A Ana tá focando aqui, ó, não tem nada de Braille, ó. Vocês podem ver, ó. Não tem nada, só tem minha mão passando no vazio, assim. Aí eu vou descer com a seta, ó. Felizmente, a cada ano que passa, percebe-se uma crescente, embora um tanto tímida, procura de pessoas com necessidades especiais, PNS, pelos bancos escolares. Além disso, essas pessoas começam a mostrar sua cara para a sociedade. Claro que na linha Braille não vai estar escrito tudo que ele leu aqui. Vai chegar uma hora que ela quebra, porque só são 80 caracteres por linha. Então, se eu quiser continuar lendo na linha Braille o texto, o leitor vai ler até o final aqui, o áudio vai ficar vai ler a linha toda, só que a linha Braille vai estar dividindo. Porque o que acontece? Como vai ultrapassar os 80 caracteres por linha, então ele não vai ler, ele vai ler vai ler embaixo. O que eu indico? Se você vai fazer o material e vai trabalhar na linha Braille, para não dar esse conflito, o ideal seria você quebrar as linhas, deixar no tamanho pequeno, no máximo até 80 caracteres por linha, até 70, que aí vai bater, o que o leitor está falando, vai bater exatamente com o que está, com a informação da linha Braille. Mas não tem problema. Ó. Felizmente, a cada ano que passa, percebe-se uma crescente, embora um tanto tímida, procura de pessoas com necessidades especiais, PNS, pelos bancos escolares. Para mim, ele passa no um tanto. Nesse contexto. Aí ele vai descendo. Ó. Felizmente, nesse contexto, considerando a relevância. Então, o que acontece? Como não quebrou aqui a linha Braille, então ele come algumas palavras. Então, o que é o correto? É dividir o texto felizmente, a cada ano de uma forma que vou tentar fazer. Embora. Aí que entra a adaptação, porque não adianta você. Espaço. Felizmente, a cada ano que passa, percebe-se uma crescente, embora. Crescente, embora. Agora vou ler. Tanto tímida, procura de pessoas com necessidades especiais, PNS, pelos bancos escolares. Além disso, essas pessoas começam a mostrar sua cara para a sociedade. Atitude incomum até. Por isso que também não é só você pegar o arquivo e dar para o aluno ler na linha Braille. Ele tem que. É legal dar uma formatada. Nesse caso, o próprio aluno cego consegue, se ele entendeu, porque ele consegue formatar. Até pelo próprio DOSBox, ele pode margear o arquivo, ou aqui pelo Braille. No caso, eu estou no Braille fácil aqui, né? Mas se fosse no Word, você chega até uma determinada altura da linha, ali, você vai dando enter e ele vai quebrando. Ou você pode justificar também, né? Isso é possível. Isso é possível, não é? Agora, o que é importante lembrar, como disse a Alessandra, a importância da adaptação, de você estar arrumando o material. E mesmo quando você vai pegar um livro em áudio somente, você prepara um livro para o aluno ouvir. Não dá para você só dar o livro, pensando no livro didático, pronto, salve ele em TXT, ou salve ele em MP3, que hoje tem aplicativo que faz isso e dá para o aluno ouvir.
Às vezes você tem que adaptar uma atividade, você tem que fazer algumas alterações para que ele consiga realmente entender o que está ali. Nesse contexto. Agora, para escrever, eu vou tentar chegar no final do texto aqui. Em branco. Estou aqui no final, ó. Eu posso escrever na linha braille, ó. Ah, não tá? Não. Mas se eu escrever aqui, não vai aparecer na linha braille aqui? Não, vai aparecer na linha braille. Então. Cifrão. N, I. A, N, D, O. Criado. Espaço. Ó, escrevi meu nome e daí ficou errado. Expo. A, I, N. Cifrão. Cifrão. N, I, C, A, N, D, O. Ricardo. Vou falar. Espaço. Ó, Ricardo, mostra. Por que ele falou cifrão, gente? Eu estou usando a linha braille aqui no braille fácil. Então, para sair a letra maiúscula, os pontos 4 e 6, eu tive que colocar, eu coloquei o sinal 4 e 6 no teclado da linha braille, eu apertei, foi isso que eu apertei, só que ele reconhece como cifrão. Ah, Ricardo, mas por que você não usa o shift do teclado aqui e escreve o R maiúsculo? Primeiro que eu não vou conseguir apertar o shift e apertar todos os pontos aqui para fazer o maiúsculo na linha braille. Agora eu posso apertar o shift e o R normal do teclado normal do computador? Posso. Só que aí a linha braille vai fazer, sabe o que? Ela vai pegar e vai colocar o ponto, acho que é 3 ou 6, que é o do inglês, que é do maiúsculo americano. Agora no Word, se eu estiver escrevendo no Word com JAWS, aí eu posso colocar o shift e o R maiúsculo normal, ele entende que esse R maiúsculo ele já coloca o 4 e 6, ele coloca o 4 e 6 normal, não preciso colocar o cifrão. Porque, na verdade, eu estou fazendo aqui no Braille Fácil para facilitar um pouquinho para a demonstração, mas a linha Braille também ela foi pensada para o Windows, além de ser o JAWS como leitor, os programas utilizados são os programas do Windows, como Word, Excel e tal. O Braille Fácil, hoje em dia, está funcionando um pouco melhor na linha Braille. Mas é isso. Eu posso apagar, ó, da própria linha Braille, ó. Deixa eu só... Em branco. Ricardo. N, I, A, N, D, O. Espaço, O. Espaço, O. D. Ó, tô apertando Delete, que é a tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tecla 7, como se fosse Braille americano, ela seria um outro ponto. Como para nós aqui ela está configurada para português, então ela tem a função de delete, ó. N, A, C, I, N, cifrão. Certo? Então eu consigo deletar, consigo subir a linha. Em branco, após apresentados os capítulos, abordar questões, alguns Com a aspectos. linha Braille, apertando a barra de espaços e o ponto 1, eu simulo a seta para cima e para baixo. Então assim, gente, é possível se fazer muita coisa mesmo com ela. O que falta hoje, claro que quanto mais moderna a linha, mais fácil vai ser. Mas o que falta hoje para nós, eu falo enquanto profissional do CELA, dos CAPES e outros do Brasil, é ter condições de estudar e aprender a lidar com esse equipamento. Você não tem cursos aprofundados desse equipamento ainda. Infelizmente, alguns que sabem não repassam, outros não sabem tanto. Então, assim, o que a gente está tentando fazer? Estudar para tá conhecendo, pensando inclusive no público-alvo, que acho que é lembrar, e principalmente não é nem pensando só no cego, é no surdo-cego, que seria primordial, né, para que ele pudesse conseguir se comunicar. Gente, fiquem à vontade para me perguntar. Eu tentei ser o máximo, o mais didático possível, mas é que, como eu estou falando e pensando em quem não está vendo o que eu estou fazendo, né, me colocando no lugar de vocês, porque eu já passei por isso muitas vezes. Mas o ideal, quem mora, quem é próximo daqui, eu até falei com a tua professora, Marcela, para trazer você, para estar conhecendo a linha Braille, né, quem puder vir conhecer, ou nas suas instituições aí, ela é incrível, assim, sabe? Eu tô numa linha em branco aqui, você passa o dedo, você sente que tem os pontinhos aqui, mas bem baixinho mesmo. Aí quando você chega num lugar que tem uma letra, se eu bato aqui a letra B, de repente sobe os 2 pontos, assim, é incrível. Eu fico admirado com essa tecnologia. E olha, como eu falei, que a nossa linha Braille não é a mais moderna. Ô, Ricardo, então não está disponível para as escolas? Não. Aqui não. No Paraná não, mas eu tenho uma amiga que é de São Paulo, de Campinas, a
vou falar o nome dela porque não é nada de mal, né? A Lívia, ela está no grupo do Econini, que a gente faz parte. Lá na instituição que ela trabalha, a escola pública do interior de São Paulo, o governo de lá comprou a linha Braille para os alunos e os alunos lá foram alfabetizados utilizando a linha Braille. Tanto que eles utilizam muito bem. Inclusive, até a licença do JAWS, o governo lá comprou para eles. Porque, como eu falei, gente, a linha Braille, ela é pensada, ela é quase como se fosse uma venda casada mesmo. Porque é da mesma empresa, da Federação Científica, então ela funciona dessa forma. Agora, é claro, não essas outras que eu falei, que são mais modernas, que já veio com o sistema Android. Essas daí já são mais independentes. Pode falar, Elisângela. Oi, boa noite. E o valor dela? Olha, eu não sei exatamente hoje o valor, mas é mais caro que o óculos, eu acho. Acho que não foi o ano passado, foi o ano retrasado. Eu acho que faz uns 2 anos a gente acompanhou o processo de compra de uma aluna aqui do município de Maringá e a família dela pagou R$18 mil numa linha Braille de 40 caracteres, que é metade dessa. É metade dessa. Esse preço, Elisângela, tudo que não você... é muito acessível, né? Não é. Se você parar para pensar, tudo que é da área, assim, é caro. Então, a linha Braille nessa faixa de R$18 mil. Se você for comprar uma máquina Perkins de datilografia Braille, ela é uma média de R$10 mil. Então, é tudo bem caro. Agora, se você for perguntar para mim, gente, assim, Ricardo Alexandre Vieira, que é meu nome, qual que você prefere hoje? Uma linha Braille super moderna, dessas que tem o sistema Android, que você falou que tem, que você não conhece, ou um Orcam, por exemplo? Não estou aqui criticando o Orcam, eu acho que ele tem o seu espaço e tal, mas eu preferia um material desse. Uma linha Braille. Porque ela ia, enquanto aluno, ela ia me permitir usar o leitor de tela do mesmo jeito, se eu quisesse só ouvir, porque como ela tem um Android, ela vai falar comigo. Porque não tem como também eu pensar numa linha Braille sem usar o leitor de tela, pelo menos para dar um suporte, né? Então, ela vai falar, se eu quiser colocar ele para ler só e ficar ouvindo, não posso fazer. Só que, por exemplo, eu acabei de citar os exemplos da regra do GoBall aqui. De repente, chega num determinado texto ali, eu estou lendo, eu ativo a linha Braille aqui, ou coloco o dedo aqui, eu já leio como escreve a palavra, com muito mais facilidade. Então, eu gostaria, sim. Eu acho que para os alunos seria super importante. Agora, tem alguns equipamentos que tem o Notepad, que é um equipamento que a gente vai estar mostrando um dia para vocês, eu espero, que é que é uma espécie de um tablet, que aí sim, ele sobe os pontos da linha Braille para você poder estar lendo em Braille, ele funciona via celular, ele via aplicativo de celular, você tem que acessar no celular para poder aparecer ali nos pontinhos. Não me pergunte detalhes, porque eu não conheço o aparelho, eu só sei que já vi, já me falaram, você consegue lembrar ele nele e consegue ver, inclusive, desenhos, né? Os desenhos gráficos é feito nele. As imagens, os gráficos, aí eu não sei exatamente como que é essas imagens, como que vai aparecer, como tem que ser feito, a gente não tem muita informação. Mas, por exemplo, o valor desse equipamento, que quem já viu, mais de uma pessoa já viu, falou para mim que é um sonho, inclusive alunos, foi apresentado em Curitiba para alguns alunos cegos que até me entraram em contato comigo, os caras falaram que, olha, cara, para gente que estuda, se você for pensar em gráficos, ou em Braille mesmo, para ler, ou para gráficos, coisas de matemática, formas geométricas, enfim, é excelente. Só que o preço desse equipamento hoje, aqui, se você fosse comprar, é $7 mil. Então, assim, é tudo muito caro. Tem tecnologias boas? Tem. Até assim, só para encerrar mesmo, a Alessandra até olhou para mim um relógio, que eu falei que isso eu quero ainda. Você aperta a teclinha do relógio assim, o Braille sobe, igual a linha Braille aqui para você ver a hora. É um sonho. Mas nem tem para vender no Brasil, nem acha, porque ninguém quer vender porque é muito caro. Então existe coisas boas, existe coisas legais, mas infelizmente o valor ainda é muito alto. Mais alguma pergunta? Curiosidade? Os meninos cegos aí conseguiram pelo menos ter uma pequena noção da linha Braille? Sol? Lá na oficina do trabalho tem uma linha Braille
fica na biblioteca da SIC. Eu vi uma vez, não entendi nada como funciona, mas eu Se preocupa não, que eu até hoje não entendo direito ainda. Tô sofrendo. mas assim, acho que seria legal tipo, uma aula presencial para poder tocar e sentir ela como funciona na prática. Outra coisa, eu sempre fico me coçando, né? Eu sempre falo para mim mesmo, se eu voltar um dia da aula de Braille e eu pegar a alfabetização de adultos lá na SIC, a gente tem um grupo grande de surdo cegueira. Eu acredito que a linha Braille seria interessante para a gente estar conversando com eles, para estar introduzindo a alfabetização com eles, porque é muito difícil você ensinar uma pessoa surdo-cega. Eu dou aula para alguns alunos que têm dificuldade auditiva severa e têm a deficiência visual junto, né? Alguns têm baixa visão, são cego total. E faz falta a linha Braille ali para eles, porque eles podiam estar tateando para entender o que eles estão ouvindo, porque eles não estão ouvindo, na verdade, o leitor de tela. E a linha Braille traria esse complemento para eles, para estar sentindo ali o texto, tateando e lendo o texto, né? Olha, a gente está à disposição, só a gente quer ir passear em Maringá, Floripa, Maringá, já fiz muita essa viagem para jogar, fui e voltei várias vezes. O que você quiser vir, vai ser muito bem-vindo aqui. Mostra a minha Braille como que é. Eu posso, depois que você conhecer, eu te passo o manual dela, né, que daí dos comandos, do JAWS e do basic para você poder estar vendo. Quem sabe, se você conseguir ser aqui, é mais fácil você ver do que eu ir levar a linha Braille aí, porque e assim, é uma pena que, assim, né? É uma crítica mesmo à instituição, porque vocês têm a linha Braille, é uma crítica mesmo, e tem pessoas que sabem, você é professora, você trabalha aí, as pessoas deveriam sentar e ensinar, porque eu acho assim, que todo mundo tem que conhecer minimamente, a pessoa pode usar, porque o trabalho às vezes pode não exigir, né? Mas pelo menos saber, conhecer e dar ela a oportunidade dela poder usar. Eu aqui no CAP, assim, no dia a dia eu uso pouco mesmo, porque no trabalho eu uso bem leitor de tela e tal. Mas eu cheguei na Alessandra um dia, a gente conversando, eu falei, cara, me incomoda ter um equipamento caro desse aqui, eu não saber mexer. E ela falou, vamos tentar conversar com, falei com Deus e todo mundo, e ninguém sabe, ou quem sabe não. A verdade é essa, quem sabe só dá respostas vazias, não quer ensinar. Aí, graças a Deus, eu entrei num grupo aí que os meninos me colocaram, um amigo meu, que é de Curitiba, que joga comigo, e até ele falou que ele tem o sonho de ter uma, até ele falou que quando ele vir aqui, se eu mostro para ele lembrar. Ele falou, não, mostro, claro. Até sábado ele vai estar aí treinando, eu quero ver se eu mostro para ele, porque ele tem sonho de quê? É o cara que é, como o pessoal costuma dizer, é brailista, né? Ele trabalha na Copel, usa pra caramba informática, mas ele faz questão de ter reglete para as anotações pessoais dele. Então, assim, e aí lá no grupo eu tenho tido algumas informações, só que também é difícil, porque as linhas Braille que o pessoal, as linhas Braille que o pessoal tem lá, são muito mais modernas que essa nossa aqui, aí até para ter muitas coisas fica difícil. Mas assim, eu posso dizer que eu acredito, né, que eu tive um avanço bom de quando eu comecei há um mês atrás, mexer para valer nela para hoje. Sol, eu queria perguntar uma coisa. Você falou que a linha Braille que tem na instituição que você trabalha fica na biblioteca. E ela é bem usada nesse espaço? Não. Porque essa é a minha questão, porque assim, o trabalho com surdo-cegueira, a linha Braille, ela é assim... É uma atração à biblioteca acessível para a comunidade, né? Para ter todos os recursos de tecnologia assistiva. Então, todos os recursos bons e caros que vêm para a instituição ficam lá. Quem quiser conhecer, a comunidade está lá. Para ser visto. Quem quiser utilizar dentro da biblioteca, pode utilizar dentro da biblioteca. Mas aí um dia eu perguntei para a coordenadora da biblioteca se ela mesma utilizava. Ela não utiliza porque ela não sabe ativar, ela não sabe configurar a linha Braille. Se a pessoa se ela já tiver configurada, você não precisa ser expert, dar todos os comandos nela. Se você quiser realmente utilizar ela inicialmente, coloca ela lá e vai usando a setinha e vai descendo a língua e vai lendo o texto. Não precisa
assim, eu aprendi os comandos para utilizar nela, as teclas de atalho da própria linha Braille, mas não é necessário a princípio. Conectou ela no computador. É importante, como a gente falou, ele dá aquela formatada no arquivo para poder. Depois você vai descendo para sentido, eu estou descendo aqui, o leitor vai falando, mas beleza, ele vai lendo Braille. Ó. Então, que para pessoas com necessidades especiais, É isso, assim, sabe? Dá para usar, não precisa. Depois você vai aprender os comandos dela mesmo, vai. O meu desejo, realmente, de verdade, assim, é pegar ela, desligar o leitor de tela e fazer tudo como se não estivesse ouvindo. Só por aqui. Eu até começo, mas chega uma hora que ela trava, que você faz uma coisa ou outra, mas eu já consigo fazer algumas coisas. Mas isso demanda tempo, mas também não é primordial, sabe? Se eu te der uma linha Braille configurada, você, olha, eu quero trabalhar com meu aluno surdo cego, você vai conseguir, vai descendo da setinha, e ele vai lendo aqui, ó, os textos, e você vai conseguir o seu objetivo. Acho que não tem, e aí você vai aos poucos, aí sim descobrindo os outros comandos. Eu vou insistir com você, só eu acho que você devia ir lá nessa biblioteca falar que você está aprendendo a usar a linha Braille e falar se a me empresta, que daí depois eu te ensino a usar. Eu posso falar com ela. O código que tem na cinta no passado, eu que configurei ele, porque eles não conseguiam mexer no tablet, porque é Android, ela só usa iPhone. Daí, quando chegou os tablets, ela não conseguia mexer. Meu Deus. Então, ó, fica a dica para você. Se você conseguir pegar essa linha Braille, você entra em contato com a gente e a gente vai fazer ela funcionar. Pode ter certeza disso. Pelo menos fazer ela funcionar, a gente vai conseguir, aí a gente vai utilizar a distância aí. Então a gente se encontrar e, sei lá, a gente dá um jeito. Mais alguém, pessoal que enxerga, conseguiu. A Ana filmou aqui, a gente tentou fazer a boa e velha gambiarra aqui para poder mostrar os pontinhos. Vocês conseguiram visualizar? Sim. Acho que sim. Nossa. Tá na hora, se ninguém Sim, muito legal. Ah, que bom. 2008. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente encerra por aqui, mas como o Ricardo disse, a gente está à disposição lá no grupo. Se alguém conseguir uma linha Braille, olha, a gente deve ter linha Braille escondida por esses lugares aí onde vocês estão, tá? Então, assim, se alguém encontrar olha, entre em contato com a gente aí, porque a gente puder ajudar, essas linhas Braille vão funcionar. Ó, eu vou só demonstrar rapidinho, agora é 8:08, tá um tempinho, como configurar ela no NVDA para os meninos cegos ouvir, tá? Então presta atenção, ó. Você vai dar Insert N, eu não vou usar ela agora, tá? Vou usar o teclado convencional. NVDA menu. Preferências, submenu. Seta para baixo, preferências. Configurações. Configurações, aí eu vou dar um Enter. Configurações do NVDA geral. Para 2 de 16. Vou descer com a seta até Braille. Braille 3 de 16. Aí eu vou dar Tab, aí é com Tab. Braille página de propriedades. Linha Braille grupos. Edição somente leitura linha automático. Freedom científico. Ela tá aqui no automático, Freedom científico já. Aí, como é a única que eu tenho ativada aqui, ela já tem o jogo instalado no computador, ele já reconheceu, mas... Alterar, botão. Vou dar um Tab e vou até alterar aqui, ó. Aí quando eu dou Enter, eu vou com a setinha até achar o nome da linha Braille. Calcular da classe automático. Tem várias, ó. Calcular Freedom, Freedom científico, séries para checkmate. Freedom científico, séries, foco, checkmate. É essa aqui que é a linha Braille. Tá? Que você tem que selecionar se a sua linha Braille for Fox, porque tem várias aqui, ó. Vou mostrar para vocês o quanto de linha Braille existe no... Tudo isso que existe em linha Braille hoje em dia. Linhas Eurobraille. Automático, Freedom, científico, séries para checkmate. Ela já fica no automático aqui, porque a única que eu tenho instalada aqui, quando você coloca ela pela primeira vez, quando você clica aqui, ele já pede para instalar os drive dela. Então aí já fica no automático. Aí pronto. Braille fácil. Dentro, já volta para o Braille fácil, ela está configurada. É isso, gente. Muito obrigado e estamos à disposição. Depois a gente vai
eu vou fazer uns prints aqui da tela onde o Ricardo entrou no MVDA, monto um arquivo e envio para vocês lá no grupo daí. Se por acaso alguém tiver e quiser tentar usar, esse esquema aqui para fazer a instalação dela. E pode me ligar também, a gente combina o Meet daí, só combinar, né? Eu brinco assim, só não me ligue na hora do jogo do Flamengo ou em Copa do Mundo, que é complicado. Porque fora esses horários, eu tô de boa. Infelizmente. Gente, então, uma boa noite. Obrigada aí pela presença. E a gente vai conversando. Até sexta a gente coloca no grupo o próximo material de estudo, tá bom? Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.